Obrigado, senhor presidente. A quem cumprimento em nome do povo choclen de Santa Catarina. Cumprimento as senhoras ministras, senhores ministros, eminente relator, procurador-geral da República. Dizer que nós fizemos chegar às suas excelências o memorial, inclusive com propósito de tese, ouvido o povo choclen, requerendo, então, a manutenção da rigidez do texto constitucional e a garantia, então, da vontade do constituinte originário, né? As preliminares já foram vencidas, não há discussão quando conhecido o recurso e aplicado o Instituto da Repercussão Geral. Então, daí, excelências, é importante destacar, o povo choclen é um povo que já sofreu muita violência, expulsões, a exemplo de todos os povos indígenas do Brasil. E, claro, disso todos nós já sabemos, sofreu porque roubaram suas terras quando ainda eram tutelados, e foram tutelados exatamente até 5 de outubro de 88. Então, tivemos aí o fim do famigerado regime tutelar, mas não vimos o fim da violência, das invasões, e temos também, vale dizer, no texto constitucional, um marco legal e constitucional da nulidade de títulos na Carta Política, não é? Títulos de ocupação cedidos antes de 88 sobre terras indígenas são nulos, seus efeitos são nenhum, segundo o parágrafo 6º do nosso artigo 231, na linha dos precedentes desta Corte. Então, assim como temos uma Carta Política com 2 artigos extremamente importantes, o 231 e o 232, não deixa margem alguma para interpretação restritiva. A União, sim, está em mora, e isso justifica, inclusive, um cenário de instabilidade e insegurança jurídica aos indígenas, quando não é um cenário de violências. O povo choclen era caçado por bugreiros, né? E os caçadores de índios levavam os pares de orelhas ao governo de Santa Catarina, e o governo pagava por isso. Depois ocorria, então, a divisão das terras. Segundo um bugreiro, entrevistado pelo saudoso professor Silvio Coelho Santos, dizia que cortar índio a facão era como cortar bananeira. Os mesmos índios, segundo o já muito conhecido relator Figueiredo, de 67, eram caçados, amarrados de ponta cabeça e cortados ainda vivos a facão, do pubis à cabeça. Então, não sem antes jogarem dinamites de avião nas aldeias, o açúcar misturado à estricnina. Até casos de crucificação de indígenas são relatados. E esse foi o modus operandi, excelências, para expulsar os indígenas de suas terras, né? Vendiam terras com presença indígena como se devolutas fossem, e depois expulsavam os indígenas. Então, veja-se o emblemático e triste caso dos Guarani Kaiowá de Irarocá, que tramita na Suprema Corte, como exemplo claro de expulsão após a titulação das terras a terceiros. A Carta Política e a jurisprudência da Corte já disseram não a esse tipo. Por isso, não cabe nenhum marco temporal, porque ele legalizaria toda sorte de ilícitos, de crimes ocorridos até 88. Até porque a nossa Constituição opera de forma retroativa. Quanto à segurança jurídica e os precedentes da Corte, o caso Raposa, nós vemos o absurdo da Tavenel alegarem que, a despeito do que é decidido nos embargos de declaração, essa Corte teria pacificado a matéria, com todas as vênias os que pensam em contrário. O que queriam, o que querem é ressignificar a decisão da PEC 3388. A ministra Rosa Weber, no mandado de segurança 31.901, ela afirma que não se pode romper com a unidade lógica daquele julgado e extrair excertos. E que, se fôssemos para tomar, diz a ministra, o caso Raposa como paradigma, teríamos que tomá-lo na integralidade. E ainda, o marco temporal nem foi aplicado na PEC 3388. Caso aplicado, vejam bem, a demarcação teria se dado em ilhas, mas nunca de forma contínua. Títulos de propriedade, títulos de domínio
ocupações todas foram anuladas. Então, senhor presidente, não se vê nenhum povo indígena reivindicando demarcação de forma contínua com base na Raposa, né? Então, reivindicar a aplicação de marco temporal também é um ato que não tem lastro na jurisprudência. E as condicionantes serviram, isso ficou muito claro, ficou muito bem definido, tão somente para dar operacionalidade àquele julgado. E depois dizer que ninguém reivindica Copacabana, mas 0,3% ou 1% e até 1% do território dos estados onde os indígenas são mais populosos. É insignificante. Por fim, destaque-se que o marco temporal parte de um negacionismo. Para existir como ficção que ele carece de negar a ciência antropológica. Essa ciência que conta com método próprio, que é a única capaz de dizer os limites de uma terra indígena. Por isso, só cabe o texto constitucional e o indigenato, o direito originário, para averiguar à luz da ciência sobre os limites de um direito territorial que é declarado, inato, pré-existente, congênito. Lembrando aqui os estudos de Mendes Júnior, João Mendes Júnior, José Afonso da Silva. Com essas considerações, presidente, eu passo a palavra ao professor Dr. Carlos Marés, com quem tenho a honra de dividir o tempo. Muito boa tarde. Excelentíssimo senhor ministro presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, meus colegas advogados, servidores. Eu e meu colega, doutor Rafael Modesto dos Santos, falamos em nome do povo Xoclen. E o povo Xoclen, neste caso, nesta repercussão geral, é um dos mais de 300 povos que habitam o Brasil. E é um dos falantes das mais de 270 línguas que se falam no Brasil, originariamente. Todos esses 300 povos, falando 270 línguas, que estiveram representados em Brasília, estão, nesse momento, preocupados e atentos a esta decisão. E cabe a responsabilidade ao povo Xoclen, que nós aqui representamos, trazer o apelo desses povos. Senhoras ministras, senhores ministros, o marco temporal não é uma discussão recente. Ela não nasceu ontem e muito menos nasceu no dia do julgamento de Raposa Serra do Sol. Ela esteve presente sempre no processo civilizatório brasileiro. E esteve presente no processo constituinte, na Assembleia Constituinte. Aí se discutiu também, com outro nome, é bem verdade, mas aí se discutiu a temporalidade dos direitos indígenas. E a discussão na Constituinte foi uma discussão muito clara. O que se discutia? O que se propunha? Havia uma proposta da manutenção, da assimilação e incorporação dos povos à comunhão nacional, como era antes, como era até dia 5 de outubro. E a outra proposta era a de que os povos teriam direito às suas sociedades. E dizia, os índios têm direito às suas organizações sociais, para sempre, não provisoriamente, não por um tempo. Esta foi a discussão central da Constituinte. E a opção da organização da nação brasileira foi no sentido de manter a organização dos povos indígenas para sempre. A sua opção. Isso teve consequências muito fortes nas terras. Mas antes de dizer das terras, é de dizer que essa opção da nação brasileira foi pioneira. Pioneira não só para a América, mas pioneira para o mundo. Depois dessa decisão da nação brasileira, todas as constituições que trataram de assuntos de povos indígenas o fizeram no lastro da Constituição brasileira. As constituições africanas, que vêm depois do processo colonial, beberam na fonte da Constituição brasileira. E os tratados internacionais, Convenção 169, Declaração dos Direitos Indígenas, Convenção da Biodiversidade, Declaração da ONU e da OEA, beberam nessa mesma fonte, que é o reconhecimento dos direitos indígenas para sempre.
O direito que os povos têm de existir, que as sociedades têm que existir. E daí decorre o direito de terra. Por isso que a formulação da Constituição não é por tempo, porque o tempo era da outra proposta, o tempo era da posse imemorial. Era uma posse que já não tivesse memória, que estivesse ali desde sempre. Isso não foi aceito pelos constituintes de 88. Pois bem, não há tempo na Constituição, não há tempo de posse nem de ocupação, o que é um conceito de ocupação. Um conceito de ocupação tradicional. E o tempo do verbo ocupam não deve nos enganar. O tempo do verbo, os verbos se fazem por tempos. E para evitar o tempo do ocupam, está o adjetivo tradicionais e está o conceito logo abaixo. Ocupam, tradicionalmente, significa habitam, usam para atividades produtivas, são as imprescindíveis à manutenção das condições ambientais necessárias ao bem-estar e são as necessárias à sua reprodução física e cultural. Esse é o conceito de terra indígena, ou seja, a terra depende do ser. O sujeito coletivo de direitos, povos indígenas, precisam, para existir, de uma terra com essas características que a Constituição disse. Não há marco temporal. Quem afiançou este conceito da Constituição, senhoras ministras e senhores ministros, foi Jarbas Passarinho, que, passada a Constituição, foi nomeado ministro da Justiça encarregado de cuidar dos povos indígenas e fez o primeiro decreto de demarcação, que era um ótimo decreto, que promoveu demarcações, grandes demarcações, tornando o presidente Collor um campeão de demarcações no mundo. E, portanto, Jarbas Passarinho reescreve, faz o decreto com base no fundamento constitucional que tem. Mas o marco temporal voltou à discussão e à intenção em 96. Não com o nome de marco temporal. Com esse nome, algumas já formulavam assim. Mas na tentativa de mudança do decreto demarcatório, a introdução do marco temporal. Houve essa discussão novamente, a Constituição já tinha discutido, em 86 se discutiu de novo. E o presidente Fernando Henrique Cardoso não aceitou a introdução do marco temporal, porque tinha, na sua sensibilidade e conhecimento acadêmico, a clara noção de que tinha que proteger as sociedades indígenas, como estava escrito na Constituição. E as sociedades indígenas, como estava escrito na Constituição, precisam, para existir, de uma terra. E a terra é esta terra, que a Constituição diz qual é, com seus 4 elementos fundamentais e não com o tempo. E por que eu falo que o marco temporal é tão nocivo às sociedades? Ele é tão nocivo, senhores ministros, senhoras ministras, ele é tão nocivo porque ele corrói, ele contamina o conceito que a Constituição admitiu de sociedades, de organizações sociais e sociedades com cultura, línguas e crenças próprias. E por que ele contamina? Senhores ministros, senhoras ministras, o exemplo desta terra indígena, Ibirama-Laclanhô, é muito claro. Se esquece da discussão da imprescindibilidade e da necessidade indígena e se discute apenas um ponto no tempo, um ponto abstrato no tempo, que os índios estariam ou não estariam lá. Portanto, é uma contaminação. E mais grave do que isso, senhoras ministras e senhores ministros, o tempo para o direito, e essa é uma questão fundamental, é o tempo de nascer e o tempo de morrer. O tempo de nascer o direito e de morrer o direito. E quando se estabelece um marco temporal nas terras indígenas, claramente se pensa no nascimento das terras. Mas o nascimento das terras, o nascimento do direito às terras indígenas, nasce com a organização social, nasce com a própria sociedade. Portanto, não seremos nós a dizer o tempo. E a morte desse direito
A morte desse direito não está prevista. Esse direito é imprescritível, esse direito é indisponível. E o fim do direito se dá com a disposição do proprietário, ou com as prescrições, decadências e outros fenômenos jurídicos que não ocorrem aqui. Portanto, o marco temporal, a sua manutenção abstrata, é a negação do que diz a Constituição. Os índios têm direito à sua organização social, pois se eles não têm onde estar, não existe organização social. Negar-lhes o território é negar-lhes a organização social. Por isso é a volta da ideia da provisoriedade. Manter o marco temporal significa dizer claramente: os índios serão integrados e as sociedades desaparecerão. Se tiverem sorte, individualmente não desaparecerão e poderão até ser felizes na comunhão nacional. Mas as sociedades não existirão. E esse anátema é o anátema contrário à Constituição. A opção que os constituintes tiveram em 88, e até pode ter outras definições para frente, mas naquele momento, em 88, a opção da nação brasileira foi pela existência dos povos indígenas como sociedades. É exatamente isso que diz o texto. Não. E não a admissão como indivíduos que assumem a comunhão nacional. Senhores ministros, senhoras ministras, por isso é necessário que não se mantenha essa esdrúxula decisão possessória contra povos indígenas. Muito obrigado.